Olá, olá! Vamos ao nosso Carla Responde. Gente, eu tô adorando fazer esse negócio. Mandei muito mais perguntinhas que eu tô adorando responder, tá? É um material super bacana que pode ajudar muito mais pessoas. Assim, dessa forma, eu sabendo qual é a necessidade que cada um de vocês tem. Quando eu trago para cá, a gente abre um mundo, né, de respostas para outras pessoas também. Se você quiser mandar a sua pergunta, então, eu tô no Instagram, você pode me mandar pelo direct, né, no Recomeço de Vida Carla Cunha. Eu estou no YouTube com os vídeos, né, esse vídeo inclusive vai pro YouTube. Aí você pode botar lá nos comentários também. Tô no podcast também, e aí o pessoal do podcast então pode me mandar e-mail. Entra lá no meu site Recomeço de Vida que vocês vão achar tudo direitinho, tá bom? Então vamos lá. Outra coisa, eu não identifico ninguém, tá? A pessoa que me manda a pergunta eu respondo individualmente para ela. Eu respondo todo mundo, né, na medida do possível, mais rápido, mas, né, é muita gente, então às vezes pode demorar um pouquinho, então tenha paciência, tá bom? Que já chega a sua resposta. E aí eu vou usar a história, né, nem todas as histórias, mas algumas histórias eu uso pra gente tirar essa dúvida assim em geral. Nunca vou identificar, tá, a pessoa que fez a pergunta. Também não conto a história completa, porque vai que a gente tem aqui algum amigo dessa pessoa e que ela identifica que a história é da fulana, do Beltrano e, né, não é para identificar ninguém. Mas essa daqui acho que todo mundo vai rir, porque quando eu li eu falei assim, nossa, até eu, até tu, Brutus, bem assim. Vamos lá. Meu marido não me ajuda em nada da casa. Eu me sinto sobrecarregada. Como eu faço para essa criatura me ajudar? Eu adorei que eu me identifiquei. Eu também chamo de vez em quando as pessoas meio de criatura, sabe? Então vamos lá, como é que essa criatura ajuda dentro de casa, minha gente? Ai, Jesus Cristo, vamos lá. Seguinte... Enfim, todo mundo passa por isso, principalmente os recém-casados, que você tem que você tem que entender ali, né? Veio uma pessoa que tinha uma estrutura familiar, que era tratado de um jeito dentro da casa dela, que junta com outra pessoa que aprendeu a ver a vida de outra forma completamente diferente, com outras estruturas, com outras bases, com outro tipo de tratamento, junta duas criaturas dentro da mesma casa e se espera que dê certo. E dá. Só que para dar certo, você tem que saber fazer a coisa direitinho. Senão, realmente, dá um bololô, gente. Porque você imagina isso, você ter um costume diferente. Lá vai meu celular sem bateria, é sempre assim. Eu tô sempre gravando, esquecendo que o celular tá sem bateria. Eu tenho que enfiar o dedo na tela aqui para tirar. E eu não edito vídeo, tá, minha gente? Porque, como eu sempre digo, os assuntos às vezes são tão duros que umas bobeiras dessas, assim, no meio do vídeo, dá uma leveza pra gente, tipo, acontece com todo mundo, vai. Você tem que se organizar pra viver melhor, né? Então vamos lá, vamos ver como é que é isso. Então você tem lá a criatura que tem todos os conceitos de vida dela, de como a vida funciona, com outra criatura, com outros conceitos de vida completamente diferentes, junta tudo e às vezes não dá liga. Então você tem que sentar com a pessoa, entender tudo que vocês têm em comum, como é que funciona a casa de vocês em comum, né? Tudo que vocês sabem que mamãe e papai faziam, ou a babá, enfim, como vocês foram tratados durante a vida. Como é que era essa organização da casa de vocês, dos afazeres domésticos? Quem fazia, quando fazia, qual era a regularidade que se fazia? Depois entender qual é a necessidade de vocês. Quantas vezes na semana a gente quer que isso aconteça, ou que a gente precisa que isso aconteça? Quem é que não se importa de fazer, gosta de fazer ou odeia fazer? E aí vocês vão começando a organizar isso. E isso é na planilha, é no Excel ou é no papel, como vocês quiserem, mas é uma planilha. Organiza tudo isso desde que você é casado, porque quando a criançada vier, a criançada já entra dentro do esquema, entendeu?
Mas se a coisa já aconteceu, se você já tem uma família enorme e a coisa já degringolou, não tem problema, dá para salvar. Faça isso da mesma forma. Senta, entende por que aquele marido lá, ele acha que quem tem que fazer isso é mulher e vê por que é que ele acha isso. Ah, é porque minha mãe que fazia, ou era a moça que ajudava na minha casa que fazia, e aí situa a pessoa na realidade. Então aqui tá difícil. Olha a minha planilha. Então vamos lá, primeiro vamos falar para quem precisa se organizar um a um, depois a gente vê quem tem resistência do marido, tá? Então a primeira coisa que você vai fazer é isso, bota na planilha todos os afazeres da casa, como é que acontecia na sua casa, como é que acontecia na casa dele, quem gosta de fazer o quê, quem não gosta, quem não se importa, e coloca lá e cada um vai ter a sua responsabilidade, a sua atividade para ser feita. Não fez? Todo mundo vai pagar o pato, mas ninguém vai fazer pelo outro. Acostuma desde sempre. Se jogar o lixo é um afazer dele, não é seu, nunca na sua vida você vai tocar no lixo. Porque no dia que você fizer, daí em diante quem fará para sempre é você. Nunca, nem que a sua casa feda enlouquecidamente. E aí, você fala, ai, mas Carla, minha casa realmente fica fedendo 15 dias porque essa criatura tinha que jogar o lixo no dia tal e ele não joga. Olha, você faz o seguinte, você pega o saco de lixo, dá lá o seu nozinho e aí você bota outro em cima e outro em cima e deixa acumular. Deixa acumular. E aí você começa a não entregar aquilo que você deveria entregar para ele, que seria benefício para ele também. Não entrega. Vai ter um dia que ele vai virar para você e vai falar o seguinte, olha, eu não tenho cueca para ir trabalhar, eu não tenho camisa para ir trabalhar. Então, tá tudo empilhado lá, que nem meu lixo. É assim, é educar, para cada um ver que se vocês são um clã, uma coisa que um não faça, ele prejudica o clã inteiro. Uma coisa que um faça, ele bota o clã inteiro para cima, né? O clã inteiro é beneficiado. E é assim que se educa, tá? Então, se você é recém-casado, não tem criança envolvida, é mais fácil ainda, porque com criança realmente a coisa embola um pouco mais. Então, antes que você tenha bebês, já bota a pessoa no eixo. Já descobriu que tem problema aí, bota no eixo. Pronto, você então é casada, já tem criança, não fez nada disso, você limpa, lava, passa, cozinha, cuida de criança, leva para a escola, trabalha e tudo e a criatura chega, senta e vê futebol. Então, você vai fazer a sua planilha dos seus horários, da hora que você começa à hora que você termina todas as atividades. Eu levanto 6h45 da manhã, tomo banho, vou com fulaninho pra escola, não sei o que lá, 4 Você vai botar tudo nos mínimos detalhes e vai entregar a planilha pro seu marido. E vai mostrar pra ele. E isso, gente, eu tô falando marido porque aqui a pessoa falou marido, mas tem esposa também que faz, tá? Tem muito marido aí que cozinha, lava, passa também, faz um monte de coisa e a esposa não faz. Tá? Então não vamos entrar nesse mérito não, mas só vamos continuar na história do marido porque foi uma mulher que trouxe a pergunta. Você vai fazer toda essa planilha, vai entregar para o seu marido e vai mostrar para ele o quanto você faz de atividade doméstica e o porquê você não consegue mais dar a atenção necessária que a relação de vocês dois precisa e nem você consegue mais estar tão leve e feliz dentro das circunstâncias que vocês vivem. Eu acho muito difícil, se ele te ama, né, se ele quer realmente estar com você e ele te quer bem, que ele não diga nada pra você e diga problema seu. Porque se isso é problema seu, aí talvez você tenha que repensar alguns pontos do seu relacionamento, tá? E aí quando você mostra que você é incapaz de dar mais de você para que a vida de vocês seja melhor, por causa daquele tipo de ordenamento familiar e que você precisa de ajuda. E aí você vai realmente pedir, você falar, olha, se eu tivesse um pouco mais de ajuda em determinadas tarefas aqui, eu poderia me dedicar mais para, por exemplo, sentar com você para assistir uma partida de futebol, Netflix, sei lá o que é que vocês gostariam e gostam de assistir juntos,
ou eu poderia fazer aquela caminhada com você na rua e a gente poderia ter mais tempo para nós dois, sozinhos, para conversar, sei lá, fazer o que a gente quiser, ter uma noite agradável. Eu poderia dar mais tempo para o nosso filho, para nossa filha que precisava nesse momento de um pouco mais de atenção, mas sem a colaboração, sem a sua ajuda, eu não sou capaz. E é isso mesmo, porque você não é capaz, porque você não é a Mulher Maravilha e que você vai dar conta de tudo junto e misturado ao mesmo tempo. Aliás, entrega uma frigideira para a Mulher Maravilha para ver se ela frita um ovo. Acho que não. Então, vamos lá. Vai botando dessa forma. Qual é a técnica aqui? A técnica é, primeiro, você se conscientizar de que você tem um horário realmente muito lotado. Você conseguir enxergar o quanto que falta de autocuidado com você, porque você está entregando todo o benefício do seu clã. Sem você, o seu clã se desordena. E aí você tem que pensar o seguinte, ninguém é insubstituível. No dia que você tiver algum problema, que você pifar por algum problema, que você está estressada, está doente, nada funciona dentro do seu clã. E isso é perigoso para a harmonia de todos vocês. Então, para benefício do clã e para a educação também dessas crianças, porque criança aprende pelo exemplo, é necessário que você tenha ajuda, para você ter tempo também para você, para o seu autocuidado. Você vai se chocar quando você fizer essa lista. Faça e volta aqui para me contar. Você vai ver quanto de atividade você faz em um único dia e quantas atividades são efetivamente de colheita única e exclusiva sua. Faça. Você vai ver que a colheita é sempre para todo mundo, para todo mundo, para todo mundo. Não tem nada que você colha sozinha, exceto o seu banho. Você vai ver, vai ver. Então faça isso, mostre a sua lista, converse e peça ajuda. Depois disso, e quando você pedir ajuda, tem a técnica da comunicação. Você precisa dizer que para que você dê mais, qual é o objetivo de você estar pedindo ajuda? Eu quero ter mais tempo de qualidade com vocês, eu quero entregar mais, tá? Depois que você fez isso, você divide as tarefas para cada um e a mesma coisa que eu falei para os recém-casados. Nunca, mas nunca faça a tarefa de ninguém. Se um deixou de fazer, o clã inteiro vai pagar. Se um fez, o clã inteiro se beneficia. É assim que funciona para se educar. E aí aquela pessoa que está deixando de fazer, se é, por exemplo, uma criança, né, que está deixando de fazer a atividade que beneficia todo o clã, você vai escolher uma atividade que não vai fazer também tanto problema na vida dela, né, que não vai prejudicá-la tanto assim, mas que vai minimamente educá-la e você vai deixar de entregar. E aí no dia que ela reclamar que ela não tem, você vai lá, por exemplo, ela tem 2 camisas que são as preferidas que ela adora usar. Essas 2 camisas não serão lavadas nunca mais até ela entregar o que ela deveria entregar para o clã. Então não é que você vai deixar a criança sem roupa para ir para a escola, como você deixaria lá no início a história do marido sem cueca para ir trabalhar, né? Para até jogar o lixo. Para criança, não. Para criança, você vai tirar aquilo que é de preferência. Então, ela tem 2 camisas que são preferidas. Ela tem um monte de camisa no armário para sair. Sem dignidade, ela não estará. Ela sairá com todas as camisas que ela tem. Mas aquelas que ela quer, ela não terá. Porque o clã está prejudicado por culpa dela. Dela, naquele momento. E então, ninguém é obrigado a fazer nada para ela, onde só ela colhe, tá? O que mais? Para o marido, idem, tá? A mesma coisa. Ou para a esposa, né? Enfim, quem estiver assistindo o vídeo. Depois disso, você tem que sentar, né? Você sentou com seu marido, vocês fizeram então o planejamento do clã, senta com as crianças, planeja também com elas quais são as atividades dela e seja firme. Pelo menos no prazo de 21 dias, você tem que lembrar todo mundo da atividade que cada um precisa fazer. Porque é uma mudança de hábito, então a pessoa não está acostumada.
Não adianta você entregar de cara, principalmente para as crianças, e achar que elas vão fazer de cara. Elas não vão fazer. Você tem que lembrar o horário, a quantidade, os dias da semana. Você tem que lembrar elas. Então você se programa para 21 dias, que é o tempo que um hábito ele começa a ser compreendido pelo nosso cérebro. Ele não é instalado, ele é compreendido. E aí você faz essas crianças e esse marido, essa esposa, compreender que aquele hábito tem que ser mudado. E aí a pessoa começa a ter até a colheita dos hábitos e a ver o resultado. Quando isso acontecer, desses 21 dias, você vai contar o restante de dias até se completar 65 dias, que você esporadicamente pontua que aquela pessoa precisaria fazer aquela atividade. Tá lembrando, fulano, que sexta-feira é dia de você jogar o lixo? Isso é uma terça-feira. Você tá lembrando, né, que sexta-feira você tem que jogar o lixo? Tô, já sei. Quanto mais a pessoa for ficando irritada porque ela já sabe, menos você vai perguntando, porque aí ela quer dizer que o hábito já tá se instalando nela, ela já sabe. E quanto mais ela sabe, mais responsabilidade ela tem que colher por aquilo que ela disse que vai fazer, tá? Que mais? Sim, recompensa. Vamos lá. Recompensa não é promessa. Não prometa nada para ninguém. Ninguém vai receber prêmio por causa de nada. Promete que você que tenha que fazer. Não é promessa para nada, tá? Não existe isso. Não tem aquela história de se você fizer isso durante a semana, no fim de semana a mamãe vai dar um picolé. Não, não existe isso. O que existe são recompensas, e recompensas são surpresas que você deve colocar como base principal o elogio. Porque o elogio é uma coisa que traz dopamina para o cérebro, a pessoa vai se sentir cada vez mais feliz, né? Ela vai estar cada vez sentindo mais bem-estar com ela mesma, porque quando ela faz a atividade, ela é elogiada. Ela vai estar afirmando a autoconfiança dela, porque ela é elogiada, isso significa que ela faz bem feito, ou ela está no caminho de fazer a coisa bem feita. Então você sempre pontua, ai, que bom, você fez isso tão bem, papapá, como é que, sabe? Pontua como a pessoa fez, como é o diferencial do fazer dela, e elogia como ela é. Porque ela é calma, ela é tranquila, ou porque ela é uma pessoa tão alegre, tão bacana, vai sempre elogiando. Então a recompensa, ela tá ligada ao elogio ou a surpresas. E aí surpresa não é que você toda semana tem que fazer, todo dia tem que fazer, porque a surpresa você vai acabar condicionando a pessoa a um ganho o tempo inteiro. E ela não vai compreender que o ganho real é do clã. É porque ela fez e aí o clã se beneficia. Ela perde o entendimento de que aquilo dali é um processo que ela não precisa pensar de forma individual, ela precisa pensar no coletivo. Para isso ela está fazendo aquele trabalho. Para que o coletivo receba algum benefício e o coletivo inclui ela, inclusive, tá? Então, cuidado com a surpresa, mas a surpresa ela precisa acontecer, principalmente quando a pessoa começar a fazer coisas mais extraordinárias, melhores, mais bem feitas, diferentes, né? Que agreguem valor àquela atividade que ela fez, vale a pena você surpreendê-la com uma surpresa. Surpresa, enfim, alguma coisa que a pessoa queira muito, também nada extraordinário não, tá, gente? Nada de coisas gigantes, mega brinquedos, mega não sei o que, pra você não acostumar mal, tá? São coisas singelas, tá? E como um jantar especial, por exemplo, uma tarde de cozinhar todas as crianças juntas e, sei lá, tenha ideias, criatividade, minha gente, tá? E não esqueça do elogio. O elogio, sim, é necessário todos os dias, pelo menos nos primeiros 21 dias, tá? Porque a pessoa precisa, sabe, se nutrir
Para ela ver assim, sabe que eu nem perdi nada em ter que fazer essa atividade? Sabe que até que tá sendo, sabe? Ela vai começando a enxergar, principalmente a criança, sabe que eu tô deixando de assistir aquele desenho que eu queria assistir? Mas o fato de eu estar ajudando a mamãe e ela me elogiar, tá me fazendo bem. A criança não sabe nomear nada disso, mas tá passando isso na cabecinha dela, de alguma forma, e ela vai pensar assim, nossa, eu quero receber mais elogio da minha mamãe, entendeu? Então eu quero ver a minha mamãe feliz. Ela vai começar a agir nesse sentido. E marido a mesma coisa, esposa a mesma coisa, tá? De nossa, mas sabe que nem é tão difícil fazer tudo isso assim, isso que a gente combinou. E realmente agora ela ou ele tem mais tempo para ficar junto e a gente fazer mais coisas legais. E puxa, sabe que até tá interessante, ela me elogia ou ele me elogia nisso. E eu não sabia que eu podia ser tão bom nisso, tão boa em fazer isso, né? A pessoa vai se descobrindo também. E jamais, jamais faça pelo outro. Deixa fazer, deixa o clã receber o pagamento negativo pelo não feito, para poder todo mundo se conscientizar do prejuízo que um pode causar para o grupo, né? E aí todos vocês, até de repente, se isso for recorrente, sentar e colocar exatamente isso. Olha, a gente tem se prejudicado pela falta de você fazer aquilo que foi combinado. O que é que está acontecendo que você não consegue fazer o que está combinado? O que a gente pode mudar? O que a gente pode alterar, trocar a sua atividade, né? Ou o que você sugere que a gente faça, porque você precisa ajudar no clã, porque todo mundo está se ajudando, né? Então, se todo mundo está se ajudando, você também precisa participar disso. Tá bom? Espero que fique... Nossa, meus vídeos estão grandes, né, minha gente? Eu prometo que eu vou aprender a fazer vídeo menor. Vamos lá. Mas, então, olha, fiquem bem. Que os relacionamentos de vocês sejam plenos e vamos para mais um Carla Responde na próxima semana. Um grande abraço.